Olá, pessoal! Vamos continuar então a discorrer sobre o livro de Efésios, que a gente começou no vídeo passado. A unidade da fé. Assim vos rogo eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como convém a vocação com que haveis sido chamados, com toda humildade e mansidão, com paciência, sofrendo-vos uns aos outros em caridade, trabalhando cuidadosamente por conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, sendo o mesmo corpo e um mesmo Espírito, como fostes chamados em uma esperança da vossa vocação. Assim como não há senão um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos, que é sobre todos, e governa todas as coisas, e reside em todos nós. Ora, a cada um de nós foi dada a graça, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. E quando dizer subiu, porque é isto, senão porque também antes havia descido aos lugares mais baixos da terra. Aquele que desceu, esse mesmo também o que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo fez a uns certamente apóstolos, e a outros profetas, e a outros evangelistas, e a outros pastores e doutores, para a consumação dos santos, em ordem à obra do ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a estado de varão perfeito, segundo a medida da idade completa de Cristo, para que não sejamos já meninos flutuantes, nem nos deixemos levar em roda de todo o vento da doutrina, pela malignidade dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas praticando a verdade em caridade, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, coligado e unido por todas as juntas, por onde se lhe subministra o alimento, obrando a proporção de cada membro, toma aumento de um corpo perfeito, para se edificar em caridade. Isto, pois, digo e requeiro no Senhor, que não andeis já como andam também os gentios, na vaidade de seu sentido, tendo o entendimento obscurecido de trevas, alienados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela cegueira do coração dos mesmos, que, desesperando, se entregaram a si mesmos à dissolução, à obra de toda impureza e avareza. Mas vós não haveis, assim, aprendido a Cristo, se é que o haveis ouvido, e haveis sido ensinados nele, como está a verdade em Jesus, a despojar-vos do homem velho, segundo o qual foi a vossa conversação, que se vicia segundo os desejos do erro. Renovai-vos, pois, no espírito do vosso entendimento, e vesti-vos do homem novo, que foi criado segundo Deus, em justiça e em santidade de verdade, pelo que, renunciando à mentira, fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Se vós irardes, seja sem pecar, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, mas ocupe-se antes no trabalho, fazendo alguma obra de mãos que seja boa e útil, para dar, conter, socorra o que padece necessidade. Nenhuma palavra má saia de vossa boca, sendo só a que seja boa pela edificação da fé, de maneira que dê graça ao que ouvem. E não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação e gritaria, a blasfêmia com toda malícia seja desterrada de entre vós outros. Antes sejamos para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus por Cristo vos perdoou. Eu acho que está muito claro aqui. Na verdade, fala que nós precisamos realmente termos a fé e abandonar todo e qualquer tipo de obra carnal. Aqui fala toda a malignidade dos homens, os homens que às vezes se comprazem em coisas maliciosas. Eles não têm também a verdade de Deus dentro deles. Eles se comprazem nas obras das trevas, vivem mergulhados em toda sorte de pecado que eles às vezes não imaginam que isso seja errado, fazem isso de maneira consciente ou não, mas no sentido de sempre quererem levar uma vantagem com isso. Mas aqui fala que para nós não praticarmos, né, que nós possamos renunciar à mentira, nós possamos nos despojar do homem velho, possamos realmente criar uma vida nova, renovar no espírito nosso entendimento, para que nós possamos sermos pessoas novas, não deixar que a ira se coloque sobre o nosso coração, que nós não façamos coisas erradas, que nós não
vamos dizer assim, aqui, ó, socorrer as pessoas que passam necessidade, o pobre, o oprimido, aquela pessoa que está precisando de ajuda, para que o erro, para que o mal não nos persiga, porque aqui é muito sério. Se nós entristecermos o Espírito Santo, se nós tivermos amargura, ira, indignação, gritaria, blasfêmia, malícia, isso tudo um dia vai ser cobrado também de nós. Nós precisamos, então, ao contrário, sermos pessoas benignas, misericordiosas, que nós possamos agradar a Deus e não aos homens. Isso é extremamente importante para um cristão. Nunca querer agradar aos homens, e sim a Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados, e andai em caridade, assim como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós outros, como oferenda e hoste a Deus em odor de suavidade. Portanto, a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem palavras torpes, nem loucas, nem chocarrices, que são impertinentes, mas antes ações de graças. Porque a vez de saber e entender que nenhum devasso, imundo ou avaro, o que é cultor de ídolos, não tem herança no reino de Cristo e de Deus, ninguém vos seduza com discursos vãos, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da incredulidade. Não queirais logo nada com eles, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e em justiça e em verdade, aprovando o que é agradável a Deus. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes, pelo contrário, condenai-as. Porque as coisas que eles fazem em segredo, vergonha é até dizê-las. Mas todas as que são repreensíveis e se descobrem pela luz, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. E assim vede, irmãos, de que modo andais sobre aviso, e não como incipientes, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, portanto não sejais imprudentes, mas entendei qual é a vontade de Deus, e não vos deis com excesso ao vinho, de onde nasce a luxúria, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós mesmos em salmos, em hinos e canções espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vossos corações, dando sempre graças ao Senhor e Pai por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, submetidos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam sujeitas a seus maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, ele mesmo que é o seu corpo, do qual é o Salvador, bem como, pois, a igreja sujeita a Cristo, assim o sejam também as mulheres, em tudo a seus maridos, aos maridos amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e por ela se entregou a si mesmo, para santificar, purificando no batismo da água pela palavra da vida, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga nem outro, algum defeito semelhante, mas santa e imaculada. Assim é que também os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. O que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque ninguém aborreceu jamais a sua própria carne, mas cada um a nutre e fomenta, como também Cristo faz a sua igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão dois uma só carne. Este sacramento é grande, mas eu digo em Cristo e na igreja. Contudo também vós, cada um por si, ame a sua mulher como a si mesmo, mulher reverencie o seu marido. Aqui também conselhos morais, né? Falando, por exemplo, sobre o matrimônio. Quão é importante a pessoa levar a sério o matrimônio. Nunca encarar o outro como um objeto. O mundo trata as pessoas como objetos, às vezes cultuando pecados que são totalmente contrários à vontade de Deus. Fornicação, adultério. Os cristãos devem se opor a tudo isso. Devem viver a sua vida de maneira honesta, nunca com excesso de vinho, mas encher de salmos, de hinos. As mulheres submissas ao seu marido, o temor a Deus, que você possa entender que, se você fizer a sua vontade, se você viver na prostituição, na impureza, na avareza, nada disso deve nem se nomear entre vós como convém a santos, nem palavras torpes, nada, simplesmente ações de graças, porque essas pessoas que são devassas, avaras, essas pessoas idólatras, não terão herança no reino de Cristo. Aqui fala que ninguém que é imoral, ninguém que vive na imoralidade, seja ela qual for, sexual, imoralidade no casamento, imoralidade quando você não sabe tratar bem as pessoas, quando você é hipócrita, quando você se finge de santo e você não é, tudo isso não vai ter herança no reino de Deus. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
para que te vá bem e sejas larga vida sobre a terra. E vós, pois, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os em disciplina e correção do Senhor. Servos, obedecei a vossos senhores temporais, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo ao olho como para agradar a homens, senão como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo-os com boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor a paga do bem que tiver feito, ou seja escravo ou livre. E vós outros, os senhores, fazei isso mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que não faz acepção de pessoas para ele. Quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no poder de sua virtude, revesti-vos da armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os governadores dessas trevas do mundo, contra os príncipes de malícia espalhados por esses ares. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e estar completos em tudo. Estais, pois, firmes, sendo cingidos os vossos lombos em verdade, e vestidos da couraça da justiça, e tendo os pés calçados na preparação do evangelho da paz, e embraçando sobretudo o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o trocinho o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com todas as aplicações e rogos no Espírito, e vigiando para isso mesmo em todo o fervor e rogando por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer conhecer o mistério do Evangelho, pelo qual, ainda estando na cadeia, faço ofício de embaixador, de maneira que eu fale livremente por ele, como devo falar, e para que vós saibais também o estado das minhas coisas e que eu faço, vos informará de todo Chico, nosso irmão muito amado, e ministro fiel no Senhor, a quem vou enviarei para isso mesmo, para que saibais o que é feito de nós, e para que console os vossos corações. Faça aos irmãos de caridade com fé da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam nosso Senhor Jesus Cristo, com toda a pureza. Amém. Então, a armadura de Deus, né? A armadura de Deus seria você se revestir das coisas do Espírito. O Espírito é o que professa a verdade em você. Você não consegue vencer o diabo pelas suas próprias forças. A carne não vence o diabo. Por quê? Porque o homem carnal, ele nunca vai querer se submeter ao Espírito. Ele vai querer sempre ter razão. Ele vai querer sempre estar acima de tudo e de todos. Ele nunca vai ter humildade. Ele sempre vai ser uma pessoa arrogante, uma pessoa perversa. O homem carnal, né? Uma pessoa que, para ele, vale tudo, né? Vale ser feliz, cometer toda sorte de imoralidade, de coisas erradas. Do ponto de vista moral, ele não tem temor a Deus. Mas nós que somos cristãos precisamos nos revestir da armadura de Deus e não sermos como os pagãos que vivem a vida de qualquer jeito, que vivem a vida para aproveitar a vida sem temor a Deus, que vivem no pecado, que vivem na malícia e na maldade. Nós devemos viver a vida na santidade da palavra. Nós precisamos então, como está escrito aqui, nos revestirmos da armadura de Deus para que nós possamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. E quais seriam os dardos inflamados do maligno? Seria o sentimento, às vezes, de revolta, de indignação contra Deus, o sentimento de você estar, assim, às vezes, uma pessoa que se sente, às vezes, intimidada, os outros te intimidam, os outros te provocam, né? Os dardos inflamados seriam isso, a tentação seria você se sentir intimidado, você se sentir sozinho, você ter a solidão, você ter o medo, a incerteza, nada disso faz parte do cristão. Então você precisa se revestir do bem, das coisas do Espírito, da palavra de Deus. Você precisa estar sempre armado. É como uma pessoa que vai num exército lutar numa guerra. Se ela não estiver armada, ela não vai conseguir vencer aquela guerra. Você precisa ser um guerreiro na fé. Precisa abraçar, então, o Senhor no poder da sua virtude. Porque realmente, quando nós estamos assim desarmados, estamos à mercê do diabo, a gente não consegue vencer o diabo. O diabo, ele tem argumentos muito fortes contra nós. Ele é um acusador dos filhos de Deus. Então, para que nós possamos vencer o mal, nós precisamos, então, em primeiro lugar, nos revestirmos da couraça da justiça. Nós precisamos nos revestir de humildade. Precisamos nos revestir da verdade. Precisamos afastar todo o tempo todo tipo de malícia, de maldade que existe, seja nas pessoas com as quais nós convivemos, ou toda aquela maldade que está dentro de nós. É só pela verdade que nós venceremos a maldade e a mentira de Satanás, porque ele é o pai da mentira.
E quem que ele seduz? Ele seduz as nações que não creem em Deus. Ele seduz os incrédulos, ele seduz aquelas pessoas mundanas, aquelas pessoas que se deixam enganar e que fazem da mentira do inimigo a sua verdade, porque elas não têm discernimento, elas não têm entendimento. Então, para elas não existe verdade absoluta, para elas tudo é relativo. Às vezes elas podem até achar que é o seu ponto de vista. É a sua maneira de encarar, você vê as coisas assim. Eu penso diferente, eu entendo de uma maneira diferente, e se colocam às vezes como donos da verdade, mas só Deus é o dono da verdade. Assim a gente encerra essa epístola aos Filipenses. Espero que todos tenham gostado, e no próximo a gente vai dar sequência com um outro livro. Muito obrigada. Então, eu espero que vocês estejam gostando. Fiquem todos com Deus. Nós nos vemos então no próximo vídeo com mais assuntos relacionados a esse importante livro bíblico que nós estamos discorrendo, que é um livro que nos edifica muito.